Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuaremos o estudo para o Concurso Nacional Unificado. Traremos questões da banca Sesgran-Rio e a temática de hoje é ética no serviço público. Resolveremos itens do Decreto 1171 de 94. Este decreto aborda, ele traz as regras, ele traz um código de ética do servidor público do Poder Executivo Federal. Então é isso que faremos no vídeo de hoje, resolvendo questões da Sesgran-Rio. Antes de começar, alguns recadinhos. Se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais e por lá terá acesso a vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. O conteúdo teórico e já finalizado deste decreto está disponível aos membros, ok? Então fica o convite por aqui. E por fim, pessoal, deixaremos no primeiro comentário fixado uma playlist para que você possa iniciar a sua preparação para o Concurso Nacional Unificado. Bom, então é isso, recados dados, vamos ao conteúdo central do vídeo. J é servidor público federal e busca praticar os seus atos obediente às regras de conduta estabelecidas pelo Decreto 1171 de 1994. Nos termos do referido Código de Ética Profissional, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida de que o fim é sempre o bem comum. Nesse contexto, o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo será o equilíbrio entre a legalidade na conduta do servidor público e a sua, letra A, finalidade. Letra B, ideologia. Letra C, capacitação. Letra D, articulação. E letra E, perspectiva. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá. Esta resposta encontramos no item 3, ou inciso 3, do Decreto 1171. Para alcançarmos a moralidade administrativa, a moralidade dentro da administração pública, precisaremos preencher basicamente duas condições. Temos aqui, condição ou requisito 1 e abaixo o requisito 2. Apenas após estes dois requisitos, a junção destes dois requisitos, garantirá a moralidade do ato, a moralidade administrativa. Portanto, a moralidade ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal, ou seja, ela não se restringe à legalidade. Sem dúvida, a legalidade é importantíssima, tá? Precisaremos praticar o ato de forma legal, até porque a administração pública ela só pode praticar o ato se houver uma previsão em lei. Este é o princípio da legalidade administrativa, tá? Mas, além disso, pessoal, o administrador público, durante a execução dos seus atos, ele precisará sempre mirar o interesse público, o bem-estar de toda a coletividade. Então, se liguem, o fim, a finalidade do ato praticado, precisará ser sempre o bem comum, o bem-estar de toda a coletividade. Vamos evitar, assim, favorecimentos individuais, favorecimentos aos particulares. O interesse que prevalece, a finalidade do ato, é o bem comum. Equilibrando estes dois requisitos, diferenciação entre o bem e o mal e a finalidade do ato sendo o bem comum, o bem-estar da coletividade, aí sim, aí alcançaremos a moralidade administrativa. E é por isso, galera, que o item 3 nos diz que o equilíbrio entre a legalidade, requisito de número 1, e a finalidade do ato, que é o bem comum, é o bem-estar da coletividade, será suficiente para garantir a moralidade do ato. Então, para consolidarmos a moralidade do ato administrativo, será indispensável este equilíbrio aqui, legalidade de um lado
e finalidade do outro. Estes dois elementos devem andar de mãos dadas para só então alcançarmos a moralidade administrativa. Vamos voltar à questão. Nesse contexto, o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo será o equilíbrio entre a legalidade, que é o primeiro requisito, né? E a sua finalidade. Está aqui, pessoal, ó. Equilibrando legalidade e finalidade, teremos a moralidade administrativa e a moralidade do ato praticado. Sendo assim, o gabarito é letra A de aprovado, ok? Bacana? Vamos agora para a segunda questão, também da Sesgran-Hill. K, cidadão no pleno exercício dos seus direitos políticos, requereu a um certo órgão público o reconhecimento de determinado benefício a que, no seu entender, faria jus. Ao procurar informações no órgão competente, recebeu a notícia de que seu requerimento tinha grande probabilidade de ser deferido, embora o agente público que havia fornecido tal informação já tivesse ciência de que houvera o seu indeferimento. Nesse caso, consoante as normas do Decreto 1171 de 1994, o tal agente público que prestou essa informação a K violou o direito a: letra A, capacidade; letra B, existência; letra C, verdade; letra D, fraternidade; e letra E, ambiência. Pessoal, 5 segundinhos. Vamos lá, pessoal. Esta questão encontra previsão no inciso 8 do decreto, ou item 8 do decreto, tanto faz, tá? Lembrando, o decreto 1171 de 94. Neste inciso, extraímos o direito à verdade. Portanto, todas as pessoas têm direito à verdade. O servidor público ele não poderá omiti-la ou falseá-la, mesmo que as informações não sejam agradáveis à administração pública ou aos interesses do interessado, tá? Portanto, servidor público, você precisa sempre dizer a verdade a todas as pessoas e, como eu disse, sempre, pessoal, sempre, ficando vedado ao servidor omiti-la ou falseá-la. E o servidor precisa dizer a verdade, mesmo que, eventualmente, isso contrarie interesse da administração ou do próprio interessado. Afinal de contas, nenhum Estado cresce ou se estabiliza tendo como hábito o erro, a opressão e até mesmo a mentira. Resumo da ópera: servidor diga sempre a verdade. Sendo assim, a questão nos diz o seguinte: nesse caso, consoante as normas do Decreto 1171 de 94, o tal de agente público que prestou essa informação a K violou o direito à verdade. Gabarito, letra C, de casa. Portanto, percebam este detalhe aqui, ó. O servidor, ele já tinha conhecimento, ele já sabia do indeferimento do pedido. Mas, para o interessado, ele falou que havia uma grande probabilidade de que o pedido fosse deferido. Então, ele mentiu, ele faltou com a verdade. Sendo assim, a violação foi a este direito aqui, ó. Direito à verdade, ok? Avançando, pessoal, questão 3. Que tipo de penalidade uma comissão de ética relacionada a um órgão ou entidade pública da esfera federal pode aplicar ao servidor público que eventualmente comete um ato considerado contrário à ética? Letra A, censura. Letra B, reclusão. Letra C, multa financeira. Letra D, perda dos direitos políticos. E letra E, perda do vínculo empregatício. Gurizada, 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. A questão aborda comissão de ética. Encontramos este tópico entre os incisos 16 ao inciso 24 do decreto. Bom, o examinador
ele quer saber qual pena poderá aplicar a comissão de ética. Temos o seguinte, a comissão de ética, ela só aplica uma penalidade. E as iniciais nos ajudam, ó, C e o E. Então, a comissão de ética, este C e este E, vamos associar a penalidade aplicada por ela. Comissão de ética só aplica penalidade de censura. Apenas censura, pessoal. Qualquer outra penalidade tornará o item incorreto. Então, associem sempre as iniciais. Comissão começa com C e ética com a letra E, tá? Portanto, a junção do C e o E remete à penalidade de censura. Maravilha? Assim, o gabarito é letra A de aprovado, mas vamos aproveitar para revisitar este ponto do conteúdo. Na aula teórica que está disponível aos membros, falamos que a comissão de ética possui basicamente 3 grandes funções. A primeira, orientar e aconselhar o servidor sobre a ética profissional, seja no tratamento com as pessoas ou no zelo no cuidado com o patrimônio público. E, além disso, deve alertar estas pessoas aqui sobre a existência de um procedimento chamado de censura. Ou seja, se eventualmente o código de ética não for respeitado, o servidor poderá ser punido e a penalidade será a de censura. Uma outra função da comissão de ética é fornecer os registros, o histórico do servidor sobre a sua conduta ética, tá? Então, a sua conduta dentro da repartição. E este histórico, estes registros, eles têm validade, eles servem para efeito de instruir ou fundamentar eventuais promoções ou outros procedimentos na carreira. Portanto, se a prova mencionar registros, saiba que é sim uma função da comissão de ética. E por fim, analisamos agora há pouco, a comissão de ética aplica apenas uma penalidade, que é a penalidade de censura. Este BGE aqui, ó, veio a mais, tá? A penalidade de censura ao servidor do Poder Executivo Federal. Portanto, estas são as 3 funções da comissão de ética: orientar e aconselhar sobre a ética profissional no trato com as pessoas e no zelo com o patrimônio público. Além disso, é função da comissão de ética fornecer os registros sobre a conduta ética do servidor. Registros, tá? E por fim, a última função da comissão de ética, aquela mais explorada em prova, é a aplicação da penalidade de censura. Comissão de ética, as iniciais aqui, ó. Comissão de ética aplica apenas a penalidade de censura. É justamente por isso que o nosso gabarito ficou letra A. Reclusão, multa, perda dos direitos e perda do vínculo empregatício definitivamente não compete à comissão de ética, ok? Tranquilo? Avançando, pessoal, questão 4 agora. De acordo com as regras deontológicas constantes do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de: letra A, atitude individual sem ressonância coletiva. Letra B, desconforto momentâneo para o administrado. Letra C, desmoralização do serviço público. Letra D, reparação justa por parte do cidadão. E letra E, desinformação do servidor faltoso. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda a temática das ausências. Encontramos no inciso 12 do decreto. Se liguem só, tenham esta divisão em mente. Existem 2 tipos de ausências: justificadas, então aqui existe um justo motivo, tá? E temos ainda as ausências injustificadas. O problema está aqui, ó, nas ausências
sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma justificativa. Até porque as ausências justificadas são permitidas. Então, por exemplo, quando o servidor se ausenta do trabalho e apresenta um atestado médico. Essa é uma ausência que possui uma justificativa. Então, não teremos, neste caso, nenhuma consequência. Por outro lado, o inciso 12 ele nos diz que as ausências injustificadas acarretam consequências. Teremos a desmoralização do serviço público. Afinal de contas, o quadro de funcionários daquela repartição ficará reduzido e o serviço não será prestado com a mesma eficiência. Portanto, teremos a desmoralização do serviço público. E, além disso, quase sempre teremos uma desordem nas relações humanas, ou seja, conflitos generalizados. E esta desordem, pessoal, estes conflitos, eles podem ser potencializados à medida que aquela pretensão, que aquele pedido do interessado não é atendido. E não é atendido justamente por ausência de um servidor. Portanto, resumo da ópera: ausências justificadas são permitidas e não geram consequências. Porém, ausências injustificadas trazem consequências. A primeira é a desmoralização do serviço público e quase sempre teremos a desordem nas relações humanas, ok? Tranquilo? Sendo assim, o gabarito é letra C de casa. Percebam, a ausência é fator de desmoralização do serviço público. Está aqui, ó, desmoralização do serviço público. Gabarito letra C de casa. Avançando, questão 5 agora. A comissão de ética, prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público, Decreto 11.171 de 1994, é encarregada de: letra A. Criar novas diretrizes que contribuam para a aplicação do Código de Ética do respectivo órgão. Letra B. Encaminhar cópia dos autos às autoridades competentes quando estas constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais ou civis, suspendendo o servidor infrator até o fim do processo judicial. Letra C. Aplicar a pena de suspensão do servidor público infrator, com fundamentação escrita e assinada por todos os seus integrantes. Letra D. Transferir o servidor público infrator com a devida fundamentação. E letra E. Fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. 5 segundinhos. Vamos lá, galera, mais uma vez o enunciado tratando da comissão de ética. As informações sobre este tópico estão do inciso 16 ao inciso 24 do Decreto 1171. E o examinador pediu aqui, ó, a função, tá? A comissão de ética é encarregada de. Vimos 3 funções agora há pouco. A comissão de ética possui 3 funções, de acordo com o decreto 1171. Primeira função: orientar e aconselhar sobre a ética profissional, no trato com as pessoas e no zelo e no cuidado com o patrimônio público, inclusive alertando sobre o procedimento, sobre a existência do procedimento de censura. Primeira função está aqui. A segunda função da comissão de ética é fornecer os registros, pessoal. Registros sobre a conduta ética dos servidores, para efeito de instruir ou fundamentar eventuais promoções ou demais procedimentos na carreira. E por fim, temos que a comissão de ética aplica apenas uma penalidade, que é a penalidade de censura. Novamente veio este BGE de modo incorreto, tá? Aplicar a penalidade de censura ao servidor. Pois bem, conhecendo estas 3 funções, vamos agora ao gabarito. A letra A fala criar novas diretrizes. Não falamos sobre isso
quando analisamos as três funções. Letra B, encaminhar cópias dos autos às autoridades competentes. Não, pessoal. São três funções e elas estão aqui, ó. Letra C, aplicar a pena de suspensão. Suspensão, galera. A comissão de ética aplica apenas a pena de censura. Portanto, letra C, incorreta. Transferir o servidor. Não falamos em transferência de servidor. Lembre-se, são três funções apenas, ok? E a letra E nos diz fornecer os registros. Opa, bacana aqui, ó. Fornecer os registros. Beleza. Sobre a conduta ética dos servidores aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. Exatamente. É uma função da comissão de ética fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores para efeito de instruir e fundamentar as promoções e outros procedimentos na carreira. Sendo assim, o gabarito ficou letra E, de escola. Avançando, questão 6 agora. Maria, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, está passando por sérias dificuldades financeiras desde que ficou viúva. Resolveu então fazer uma rifa entre seus colegas de trabalho, de um laptop recebido como presente de aniversário. A conduta de Maria é, letra A, correta, tendo em vista que a solidariedade entre os colegas de trabalho deve ser estimulada. Letra B, correta, uma vez que a rifa é uma prática corriqueira. Letra C, aceitável, desde que ela cumpra suas funções e não atrapalhe os demais colegas. Letra D, aética, porque a rifa é um jogo de azar. Letra E, aética, porque a finalidade de tal conduta é estranha ao interesse público. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá. Para resolver esta questão, precisamos conhecer o item 14 do decreto. Este item nos traz os deveres do servidor, o que o servidor precisará observar na sua atuação. São vários deveres que já foram abordados na aula teórica. Mas neste ponto, vamos nos concentrar a 2 deveres. Este daqui, ó, que está na letra U, inciso 14, a linha U, tá? Ou letra U. E temos também este outro dever aqui, ó, que está na letra T do inciso 14. Pois bem, o primeiro é dever do servidor abster-se de forma absoluta de exercer função, poder ou autoridade com finalidade diversa do interesse público. Galera, o que foi feito na repartição foi uma rifa para ajudar a servidora. Vejam, isso não tem nenhuma ligação, a finalidade não é definitivamente o interesse público, mas sim o interesse do particular, no caso da servidora. E sendo assim, não será considerada uma conduta ética. Estamos diante, na realidade, de uma conduta aética. E temos ainda, galera, neste mesmo sentido, dentro do inciso 14 ainda, tá? A linha ou a letra T de tatu. É um dever do servidor exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais, abstendo-se, abrindo mão, de fazê-lo contrariamente aos interesses do usuário do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Se liguem, uma rifa não é do interesse do usuário do serviço público. Sendo assim, contraria a ética. Estamos diante de uma conduta aética, ok? Tranquilo? Vamos agora ao gabarito. A questão quer saber sobre a conduta de Maria. A letra A fala que é correta. Podemos parar. Esta não é uma conduta correta. A letra B está errada pelo mesmo motivo. Letra C fala que é uma conduta aceitável. Não é uma conduta aceitável. Letra E, conduta ética. E a letra E fala o mesmo. Bom, então, até aqui, os 2 itens estão corretos, mas vamos continuar. Letra D,
Conduta ética porque a rifa é um jogo de azar. Não, pessoal, na realidade a justificativa é que a rifa, neste caso, não atende o interesse público. Não atende o interesse público. Portanto, a letra D também está errada. Letra E. A ética, porque a finalidade... Opa, bacana, ó. Porque a finalidade de tal conduta é estranha, é diversa ao interesse público. Perfeito, localizamos o gabarito. Letra E, de escola. Essa é uma questão mais trabalhosinha, né? Envolve um pouco mais de raciocínio. Eu espero que você tenha acertado. Vamos agora para o último item, também da Sesgran Rio, questão 7. Dentre as regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, destaca-se: letra A. Dever de garantir a publicidade de todo e qualquer ato administrativo, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum. Letra B. Dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado. Letra C. Dever de exercer sua função pública com zelo e dignidade, sendo sua vida privada independente do seu bom conceito na vida funcional. Letra D. Obrigação de decidir não apenas entre o legal e o ilegal, mas entre o honesto e o desonesto, consoante os valores éticos que cada indivíduo possui. E letra E. A obrigação de dizer a verdade, salvo quando contrária aos interesses da pessoa interessada ou da administração pública. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal, aproveitaremos esta questão e revisitaremos uma boa parte do conteúdo. Vamos colocar num próximo slide, item a item. A letra A aborda o Instituto da Publicidade. Pois bem, vimos no curso teórico o seguinte: a publicidade é a regra geral. Os atos praticados devem ganhar, como regra geral, a publicidade. Eles precisam ser publicados, tá? Esta é a regra. E esta publicidade será responsável pela eficácia do ato e por sua moralidade. Agora se liguem, eventualmente, caso ocorra a omissão da publicidade, que é a regra, teremos um comprometimento ético contra o bem comum. Aquela autoridade responsável pela publicidade e que não tornou o ato público, não deu publicidade ao ato, estará sendo antiética. Portanto, guardem isso. A publicidade é a regra geral. Porém, de modo excepcional, em algumas situações, o ato não pode ganhar publicidade. São situações envolvendo sigilo. Gravem aí, pessoal. Quando o ato envolver segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública, nestes casos, o ato praticado precisa ser sigiloso. Estaremos diante de um ato sigiloso. Portanto, eles correm num processo em sigilo. A regra geral é a publicidade, mas em 3 situações teremos o sigilo: quando envolver segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado e da administração pública. A questão está nos dizendo que é dever de garantir a publicidade em todo e qualquer ato administrativo. Pode parar. Temos aqui, 3 exceções: segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública. O ato administrativo será sigiloso. Portanto, a letra A está incorreta. Vamos analisar o item B. Dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão. No curso teórico, falamos que o servidor, no caso você, precisará tratar o usuário do serviço público com cortesia e boa vontade, tá? Então, seja cortês, cuidadoso e proativo. Tenha boa vontade com o usuário do serviço público.
até porque tratá-lo mal pode ensejar um dano moral e um dano ao próprio patrimônio público, ofendendo desta forma o Estado e todas aquelas pessoas que dedicaram seu tempo, inteligência e esforços para construir um serviço público de qualidade. Portanto, você, servidor público, precisa ser cortês, cuidadoso e ter boa vontade, ser proativo com o usuário do serviço público. Caso contrário, poderemos observar um dano moral e também um dano ao próprio patrimônio público. Desta forma, rapaziada, a letra B está correta. Mas vamos identificar o erro dos outros itens, tá? Letra C fala de função pública. Bom, no curso teórico falamos que a função pública ela exige profissionalismo, ou seja, no desempenho de suas atribuições, seja o mais profissional possível. E este profissionalismo abrange a vida funcional dentro da repartição e também, galera, a sua vida privada, a sua atividade particular. Então, atue com profissionalismo na atividade funcional e na sua vida privada. Até porque os atos praticados, mesmo que na vida privada, eles interferem no seu conceito de vida funcional. Eles interferem na vida funcional. A questão está dizendo que é dever de exercer a função pública com dignidade, com zelo e dignidade. Ok. Sendo sua vida privada, esta daqui, sua vida privada, independente do seu bom conceito na vida funcional. Não, galera, vimos que existe uma interferência entre a vida privada e a atividade e a vida funcional. O que você faz no ambiente de trabalho ou na sua vida particular, na sua atividade privada, interfere na vida funcional. E a questão aqui erra porque ela está dizendo que independe. Não, na realidade, existe uma interferência. Letra C, portanto, está incorreta. Continuando, letra D. A letra D errou nesta parte aqui, cada indivíduo possui. Podemos parar. Quando analisamos este tópico no curso teórico, falamos que o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético durante a sua atuação, tendo que fazer uma série de distinções: legal do ilegal, justo do injusto, conveniente do inconveniente, oportuno do inoportuno e, principalmente, aquilo que é honesto do que é desonesto. Agora, tomem cuidado, estas diferenciações aqui, o servidor deve fazê-la de acordo com o interesse público, interesse da coletividade, e nunca levando em conta o que cada servidor entende como correto ou incorreto, tá? Não vamos levar em conta questões pessoais para fazer estas distinções. Precisamos ter como bússola sempre o interesse público. Sendo assim, este item está errado. E por fim, temos a letra E. Já analisamos em questão anterior. Este item está nos dizendo que é obrigação do servidor dizer a verdade, salvo, colocou uma exceção aqui, salvo quando contrária aos interesses da pessoa interessada, do interessado ou da administração pública. Podemos parar. Item errado. Falamos aqui, o servidor precisará sempre dizer a verdade. E isso vale para todas as pessoas, mesmo que a verdade contrarie os interesses da administração pública ou do próprio interessado. Afinal de contas, nenhum Estado cresce ou se estabiliza tendo como hábito o erro, a opressão e até mesmo a mentira. Com isso, como a prova colocou uma exceção aqui, salvo, o item se tornou errado. Não existe exceção, porque o direito à verdade é sempre. O servidor precisa dizer a verdade sempre, meus queridos, sempre, ok? Bom, então a letra E também está incorreta. Sendo assim, vamos voltar para a questão, ficamos com o gabarito, letra B, de bola.
Gurizada, então é isso, assim matamos 7 questões da banca Sesgran-Hill e aproveitamos os itens para revisitar boa parte do conteúdo programático. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!